Oiê, meu nome é Daniele e esse é o canal O Diário de uma Chama Gêmea. Hoje é dia 22 de setembro de 2025. Gente, eu nunca reescuto os meus áudios, mas respondendo os comentários de vocês, às vezes eu clico no vídeo. E aí eu comecei a notar uma diferença grande nos dias que eu tô muito bem e nos dias que eu não tô tão bem assim. Em como a minha voz já começa o vídeo meio pra baixo. E quando eu tô muito feliz, eu já começo assim animada. Enfim, é isso. Eu não tinha muito o que falar hoje, mas ontem, antes de dormir, eu comecei a sentir uns calafrios, uns arrepios muito grandes, muito intenso, uma misticidade no ar, não sei explicar. Ontem foi lua nova, se eu não me engano, também teve o eclipse, né? Se eu não me engano também, não tenho certeza se foi ontem mesmo. Mas eu comecei a sentir essa misticidade no ar, tipo, aqui onde eu moro tá chovendo e ontem tava ventando muito e eu moro num andar bem alto aqui no meu prédio. Aí ventava aqui assim dentro da minha casa e eu escutava o vento passando assim pelas janelas. Foi, gente, uma loucura, assim, eu me senti no meio de um furacão e o meu cabelo voando. Aí eu comecei a sair um pouco assim de mim e daqui, eu até me fechei no meu quarto, assim, pra meditar, pra tentar entender o que estava acontecendo. A noite estava muito clara, aí eu me peguei olhando pela janela, assim, do meu quarto, coisas que eu nunca faço muito, tipo, eu não fico com a cara na janela e tava relampeando bem forte, ainda mais, né? Minha mãe falava que não podia, minha avó também, ficar olhando relâmpago pela janela, que era perigoso, então eu não faço isso. Mas eu fui meio que convidada, assim, eu senti a presença do céu, eu precisava olhar a presença do céu. Aí, quando eu tava na janela, o vento começou a bater, assim, no meu rosto, eu comecei a sentir presenças, eu já tava, né, bem arrepiada. Eu comecei a sentir um cheiro, assim, no ar, uma presença, um cheiro doce. E de repente eu me vi tomada por uma coisa, por alguém que não era eu. E eu me assustei, porque eu nunca incorporei nada. Eu tenho um pouco de medo. Eu, inclusive, falei, nossa, não vai dar. Eu tô com medo, eu tô com muito medo. Não me sinto preparada. E às vezes eu peço, assim, pra eles, né? Me conduzirem pra esse momento, pra eles aparecerem pra mim. Porque mesmo com medo, eu tenho vontade de conversar mais perto. E aí eu senti, tipo, essa presença tomando o meu corpo e eu fiquei com muito medo. Daí ela pegou, era uma mulher, uma presença feminina, e pegou e me falou assim que tudo bem, que não tinha problema, que a gente ia ficar meio a meio, se tava bom pra mim. Aí eu peguei e falei que tava bom pra mim. Daí ela pediu pra eu olhar no espelho. E eu fiquei com medo, eu falei assim, nossa, eu tô com medo, tipo, de não me ver no espelho. Aí eu olhei e era eu, mas sabe quando o olhar não era meu? Não era o mesmo olhar. Aí ela começou a se comunicar comigo, né? Tipo, a me acalmar. Eu ouvia a voz, assim. Não ouvia a voz com uma voz, mas era através dos meus pensamentos. Eu sabia o que ela estava falando. Ela estava me acalmando. E ela me disse assim, e me disse isso, né? Que eles estão me preparando e que isso foi uma primeira tentativa, mas que tudo bem, que eles achavam que eu estava mais pronta, mas tudo bem eu ter medo, tudo bem eu não tá tão pronta assim, que as coisas vão acontecendo, que eles estão sempre comigo. E eu sinto, né? Sinto, converso intuitivamente. Então as coisas estão se abrindo, mas eu ainda devo ter as minhas crenças, algo que está muito distante em algum lugar que eu ainda não tô enxergando para deixar que isso verdadeiramente aconteça. Mas eu senti que foi muito acalentador. Não foi uma coisa que foi forçado, sabe? Em nenhum momento falaram, não, você vai ter que sustentar isso. Não, muito pelo contrário. Aí, passado, né, esse medo, esse momento, eu voltei a olhar e senti o vento que entrava pela janela. Eu tenho esse dom de falar em línguas do espírito, então eu comecei a falar. Aí eu já fiquei bem preocupada, porque quando eu falo... Não preocupada, assim, de um sentido ruim, mas quando eu falo na língua do Espírito Santo,
assim, sozinha, sem ser por alguém, ou ser sem estar em grupo, é porque vai vir uma cura muito grande. Aí começaram a me contar que não tinha mais tempo, que hoje era um dia muito espiritual, hoje e ontem, né? Era um dia muito espiritual, muitos portais estavam abertos, como é que eles falaram? Tipo, o exército do bem estava muito ativo, que as coisas... Eu até achei, gente, que fosse o que eles estavam me falando fosse sobre a minha dinâmica, mas hoje eu acordei já com a certeza de que é sobre as chamas gêmeas. Que eu achei que eles estavam me falando, né? Não tem mais tempo, acabou a espera, as coisas vão mudar, o mundo tá mudando. Hoje é um grande dia desse processo de transformação. As coisas já não vão ser mais como vocês conhecem. Não tem mais tempo, acabou. E eu tenho até receio, né, de vir trazer isso, porque eu não sou assim... que nem eu falei, eu não incorporo ninguém, eu não psicografo nada. Então eu tenho até um pouco de receio de ter entendido tudo errado, ou de estar louca, ou o meu ego... às vezes eu penso, tá, que o meu ego pode estar falando por mim, porque muitas vezes o meu ego já implantou coisas na minha cabeça, principalmente datas. Eu achava que era espiritualidade me dando dias, mas era meu ego, assim. E daí eu ficava muito obsessiva esperando esse dia chegar, e quando chegava não acontecia nada. Então eu fico um pouco descrente já disso, sabe? De quando eu falo ou escuto que agora tudo vai mudar, agora é um novo portal, as coisas vão se ajeitar. Eu sinto sim que a energia das chamas gêmeas estão diferentes, que tem muitas chamas na rendição, coisas que a gente achava impossível 2, 3 anos atrás. Muita gente que realmente desapegou, assim, aprendeu a desapegar, tá desapegado do ego e das expectativas, que eu também acho que isso é algo muito importante, né? É o essencial, assim. Ou se não está ainda nesse momento, tem muitas chamas já perto, tipo, exausta de tentar fazer alguma coisa, mas... Então eu acho que talvez, sim, posso acreditar que é o momento. E eu vejo também as coisas mudando, mas claro que pode ser porque eu mudei os meus pensamentos e a realidade da gente acaba mudando, né? Nunca é instantâneo, mas eu já vejo muitas mudanças na minha vida por ações e pensamentos que eu comecei a ter 2, 3 meses atrás. Isso é tão legal. Eu tô vivendo uma fase tão legal de entender outras coisas, de estar mais antenada na espiritualidade. Eu me sinto mais conectada com a espiritualidade. Eu ando mais... Eu voltei a buscar, assim, o espiritual, mas... E tentar entender. Eu, principalmente, voltei a buscar coisas sobre chamas gêmeas, porque eu tava muito descrente. E eu senti que... Lembra? Eu não sei se vocês lembram, mas 1 ano, 6 meses atrás, entrou-se uma crença no mundo de chamas gêmeas de que se você estivesse procurando por vídeos ou por saber o que estava acontecendo na chama gêmeas, na sua dinâmica, que você queria entender, era como se aquilo... Você não tá na redição se você tá fazendo isso, porque as pessoas começaram a falar mal, sabe? Era como se você ainda tivesse em obsessão, assim. Mas eu acho que foi uma crença, eu acho, né? Tipo, vocês sabem, né, que nesse canal é tudo eu acho. Eu acho que foi uma crença implantada, assim, no meio das chamas gêmeas, porque a gente tá vindo de uma época de evolução tão acelerada, né, que deve estar assustando muito as trevas. Eles estão meio sem ter o que falar, mas já estão meio com medo, estão recuando, graças a Deus. Então surgiu essa crença para que as pessoas parassem de procurar. E eu me sinto, assim, conectada com umas egrégoras. Eu sinto vontade de saber. E eu acho que tem tantos estudos muito bons sobre chamas gêmeas hoje. Eu acho que tem tanta gente tão espiritualizada que recebe mensagens tão profundas e verdadeiras, não só sobre a dinâmica, mas sobre o mundo espiritual. Tipo, coisas que a gente jamais imaginaria que existe. E muitas coisas a ciência tem acompanhado. As provas têm chegado cientificamente.
De que, tipo, a gente não vive só nessa realidade, que isso aqui que a gente conhece é muito pequeno. E a ciência tem conseguido provar isso. Tipo, não que seja importante pra mim, mas pra muitas pessoas é importante. E se a gente vai despertar em massa, não só as chamas gêmeas, mas o planeta tá despertando, então é importante que a ciência acompanhe a espiritualidade para trazer essas pessoas também para o nosso lado. Eu inclusive falei aqui de uns dias atrás, né, sobre os livros do André Luiz, do Nosso Lar. Aí até uma seguidora me comentou no vídeo falando que ela não leu, mas escutou os audiobooks. Aí eu fui direto no primeiro, né? Adorei a dica. Já fui direto no primeiro e já comecei a ouvir e falava disso, né? Lá na colônia. Que dentro até da colônia teve um tempo em que a paz não reinava, né? Que existia muitas diferenças ali, que existiam colônias mais de pessoas. Dentro da colônia tinha grupos de pessoas mais racionais que às vezes ou impedia que a colônia evoluísse ou ficava atrasando o próprio processo deles de evoluir, porque ficava tentando racionalizar as coisas. Então a gente tem que entender que esses espíritos também são nossos irmãos e que se eles precisam da confirmação externa da ciência, que eles tenham, sabe? Que a luz seja feita, que quem tem olhos para ver, veja. E que todo mundo, assim, no final, o importante é que a gente seja desperto, que o planeta evolua. Estamos aqui nessa fase tão importante desse planeta tão bonito para a evolução, para viabilizar essa evolução em massa de amor, né? Do espiritual. Então eu só queria trazer isso para vocês, esse relato, essa experiência que eu tive ontem. Me sinto muito bem. Eu realmente tive um final de semana tranquilo, apesar de sentir o meu gêmeo, mas não misturo mais a minha energia. Nossa, tem sido muito libertador também não misturar energia com ele, mas tem sido muito libertador poder tomar esse tempo pra mim e não ficar criando expectativa ou esperando nada, amando em silêncio. É muito gratificante chegar nesse momento assim da jornada. Eu achei que nunca ia ser possível e eu sei que eu ainda tenho muito, muito a melhorar e que realmente a jornada ela pode ficar ainda muito melhor pra mim. Eu tenho trabalhado para isso. Eu vejo coisas que também estão acontecendo na minha vida para que coisas vindo à tona, para que eu possa olhar para esses lugares com mais atenção, para essas coisas que ainda me doem, mas sem precisar ter aquele tiro certeiro que vem da chama gêmea, sem criar uma expectativa nele ou sobre a gente. Eu creio que as coisas elas vão acontecer no tempo que precisar, quando precisar. A nossa conexão não tá bloqueada, não tem bloqueio nenhum, sabe? Ela tá livre. E eu acho que essa energia tá exatamente assim, em fluxo, sabe? A energia do cordão, eu sinto ela limpa. E eu não sinto, assim, mais dores dele na noite escura da alma. Talvez, pode ser o meu ego falando agora. Talvez ele esteja, assim, a um passo, assim, de perceber o que tá acontecendo. Eu nunca quis que ele sofra. Eu sempre tentei até por muito tempo proteger ele desse momento, o que não é certo, né? Não tem como, é um negócio que o despertar acontece pra todo mundo, mas eu tentei proteger ele porque eu sei o quanto machuca. Mas hoje eu vejo que ele é adulto e assim como eu não me vejo despertando de uma outra maneira, eu não tenho raiva de nada do que aconteceu, eu simplesmente não consigo guardar nenhuma mágoa, porque eu vejo que tudo foi feito em prol da minha evolução e que todas as pessoas, inclusive ele foi só um caminho para eu evoluir, um caminho doloroso e dolorido, mas que foi tudo inconsciente, que as coisas que ele fez foi sem perceber e que muitas coisas também eu passei
sem contar pra ele. Então, como a pessoa vai saber que te machucou tanto se eu não falava nada? Não tem como eu culpar o outro, sabe? Quando você não apresenta os seus sentimentos com clareza e com verdade. E eu era uma pessoa muito emocionalmente muito fragilizada, muito dependente e muito quieta, meu chakra laríngeo muito bloqueado, não conseguia falar nada por medo de perder. Mas isso, graças a Deus, tá eras atrás da minha vida. Minha vida humana, não consigo nem me lembrar mais desses dias. Pra finalizar o vídeo, eu só vou falar sobre, né, pegando um gancho desse assunto, sobre uma coisa que eu tava pensando hoje. E que eu até ri com os meus mentores, mas eles falaram assim pra mim que não tem graça. Que eu tava pensando o quanto é libertador, né, esse momento que eu tô vivendo, que eu me sinto ótima, que eu não me sinto presa, tipo, que eu não tenho vontade de conversar trivialidades com a minha chama gêmea, que eu não tenho expectativa de que ele vai me mandar um oi, porque eu já não... Sabe quando você não tem um assunto assim trivial, mas pra se tratar, tipo, não existe a necessidade do meu ego de saber o que o ego dele tá fazendo no dia, onde ele tá, com quem ele tá. Não existe esse apego. E eu tava assim comemorando, falei assim, nossa, isso é tão libertador. Quanto tempo eu demorei a perceber isso, e quanto tempo eu demorei a perceber que eu estava num lugar que não me cabia, aceitando coisas que não... sem cabimento, querendo uma coisa e aceitando outra. E eu não digo só de, tipo assim, eu queria a união e aceitava qualquer coisa pra estar junto, entre aspas, sabe? Em contato. E não é nem sobre isso, é porque eu estava, vamos falar aí, de abril, maio, por aí, desse ano. Eu queria muito um relacionamento com alguém, conversava com uma pessoa legal, que nunca deu em nada. Já até contei essa história aqui, né? E eu queria um relacionamento, queria uma pessoa que me tratasse bem, que me tratasse como prioridade. Eu achava que eu estava me tratando como prioridade da minha vida, mas vejo que ainda não, que ainda era a minha dinâmica, mesmo sabendo tudo que eu já sabia, estando desperta, né? Que eu tava desperta, que assim, hoje eu estou numa fase bem mais desperta e muito menos do que amanhã, se Deus quiser. Mas já estava desperta, já sabia coisas sobre o mundo espiritual que, assim, inimagináveis para pessoas normais. E mesmo assim eu estava querendo uma coisa e na minha vida, no mundo real, eu estava aceitando outras completamente diferentes. Tanto com esse rapaz que eu conversava antes, que nunca conseguia me ver, tanto com a minha chama gêmea, que estava em outro relacionamento e sempre que ele estava disponível para me encontrar, mesmo que não acontecesse nada, eu estava disponível para encontrar também. Tipo, com a minha presença. Estava presente, estava disponível. E então eu percebi o quão incoerente eu estava sendo com o próprio desejo do meu coração. Mas que isso foi necessário para chegar onde eu cheguei agora. Eu trato isso como um processo evolutivo. Eu aceito, eu precisei viver a isso. Só que isso foi deixando o meu coração doente, porque eu estava vivendo o que a minha alma não queria. Tipo, não era suficiente para minha alma aquilo. E a minha alma começou a adoecer, ficou doente, começou a ficar chateada. Eu começava a ficar nervosa. Estava bem, mas eu ficava nervosa com assuntos que eu não podia resolver. Que não era sobre mim, era sobre o outro. E quem tinha que tomar as resoluções não era eu. E isso me afetava, porque eu me via nesse triângulo mesmo amoroso. Eu me via numa situação que eu não podia resolver nada. Mas eu me colocava ali. E hoje eu tomo essa... não é culpa a palavra, mas a responsabilidade. Eu assumo a responsabilidade de que eu permaneci o tempo que eu consegui. E eu escolhi permanecer. Da mesma forma que na nossa última conversa eu falei, é a sua escolha. E com o silêncio ele percebeu que é ele que está escolhendo e vivendo o que ele quer. E eu escolho não mais participar disso. Eu entrego para a espiritualidade e me livro dessas amarras do que está acontecendo, o que está rolando ali, entendeu? Não vou dizer problema, mas do acerto de contas que a nossa alma tem que fazer, que está acontecendo lá, mas que
eu não posso controlar nada, porque não tem nada a ver com a minha parte, entendeu? Da alma. A única coisa que eu podia fazer, eu fiz, que foi desatar a parte do meu nó e confiar para que os outros dois envolvidos se resolvam da melhor forma possível. E é isso. Eu só queria trazer essa última percepção, que esses pensamentos, essas ideias eu tive hoje mais cedo, pela manhã. E eu fiquei pensando quanto tempo eu demorei e como hoje parece algo tão fácil de se fazer. Depois que foi resolvido, parece fácil o que eu fiz. Mas tudo o que aconteceu foi necessário. Obrigada pelo tempo de vocês, por ouvirem esse episódio e até a próxima. Tchau, tchau, beijinho.